Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, bom, se é um facto que estamos a travar uma luta titânica no domínio da saúde, não é menos verdade que Portugal enfrenta desafios do ponto de vista económico e que os encara numa posição estruturalmente frágil. Frágil porque temos um elevado peso da dívida pública, frágil porque temos um alto endividamento das famílias e das empresas, bem como taxas de poupança reduzidas. Estas são as condições de partida que o país ostenta e, por via disso, talvez compare mal com outros países que nos pacotes, seja através de apoios diretos ou indiretos, garantias e moratórias, o pacote português fica largamente aquém de outros, inclusivamente de outros países que tiveram um problema sanitário de menor envergadura e que, por via disso, foram obrigados a medidas de confinamento não tão severas. Repare, Sr. Ministro, em média, na União Europeia, o impulso orçamental é 3% do PIB e em Portugal ascende a 0,5%. E o apoio à liquidez e às garantias, via garantias e diferimentos, ascende em média na União Europeia, segundo os dados da Comissão Europeia, a 16% e em Portugal anda em redor dos 5,1%. Sucede ainda uma circunstância que já aqui foi tratada, que se prende com o facto do país ter um setor turístico tão expressivo, que é um setor que foi o primeiro a parar e que, infelizmente, se prevê que venha a ser o último a arrancar. E isso exige, da nossa parte, respostas muito assertivas e claras, um quadro de saída previsível, porque, de facto, o setor turístico, desde logo o alojamento e a restauração, mas também outras áreas que lhe são conexas, têm não apenas um grande significado no emprego, como também vão sofrer 3 épocas baixas consecutivas. E se é verdade que, em relação a algumas atividades, espera-se que a retoma gradual seja suscetível de garantir a solvabilidade das empresas de forma mais rápida e expedita, sem destruição dos postos de trabalho, é um facto também, do meu ponto de vista, indiscutível, que setores que tenham uma recuperação tardia vão enfrentar maiores dificuldades e, previsivelmente, registarão maiores perdas no emprego. Ora, esses setores têm expressão hoje em todo o país, mas, de facto, ainda têm expressão maior em algumas áreas geográficas, que são exemplo maior o Algarve e a Madeira, que são zonas em que o setor turístico tem um peso absolutamente determinante nas atividades económicas. Ora, eu creio que o racional de muitos empresários é no sentido de olhar para o futuro e só ver viabilidade na sua atividade daqui a praticamente um ano. Ou seja, entendem que o verão já estará perdido, que o quadro de apoios lhes coloca alguns estrangulamentos e que, porventura, não serão capazes de manter as estruturas produtivas durante esse lapso de tempo. E, portanto, eu compreendo a reserva do Sr. Ministro a respeito de procurar traçar um quadro de retoma, não agora, mas num passo seguinte, mas eu creio que é muito importante, mais cedo do que mais tarde, termos, sobretudo, as regiões e os setores mais afetados, um quadro previsível que seja claro para que as pessoas não desistam e mantenham a esperança. E, portanto, no fundo, eu faço um apelo ao Governo para ter isso em mente, porque eu creio que há aqui muitas pessoas que não prevêem recorrer a qualquer tipo de apoios, porque entendem não ter condições de os liquidar. Aliás, como dão conta os relatórios que foram produzidos dos inquéritos do Banco de Portugal e do INE, e também um conjunto de empresas que ascende a cerca de 50%, que entende que não poderá preservar a sua capacidade produtiva para além de 2 meses sem medidas de apoios adicionais. E, portanto, isto não é, obviamente, uma questão fácil
Isto é uma tormenta que acaba por ser assimétrica para o país. Em regra, os países que têm uma bazuca de menor dimensão tendencialmente poderão vir a sofrer mais e, no caso português, em função da representatividade do turismo, é possível que esse ciclo económico desfavorável venha a ser ampliado. E por via disso, a questão que eu creio que é muito importante é começarmos, de forma muito expedita, a sinalizar quais é que são os setores e as áreas geográficas que têm maiores perdas e a estabelecer um quadro mais claro, previsível de apoios, para que essas pessoas não venham a desistir, para que possam manter intocadas ou relativamente intocadas as suas estruturas produtivas e possam garantir o emprego. Eu creio que esse é um elemento extremamente importante e solicitava ao Governo que tivesse isso em consideração no quadro atual.